Neste vídeo nós vamos ver um caso de IFES, paciente de 82 anos, masculino, usuário de tansulosina há mais de 20 anos. Essa midríase que nós vemos agora no pré-operatório, ela é melhor do que a midríase encontrada na avaliação pré-operatória, porque nós usamos cetorolac por 3 dias antes da cirurgia. E melhorou um pouco a midríase, mesmo assim uma midríase média. Aqui eu estou injetando adrenalina para melhorar o tônus da íris, do músculo dilatador da íris. E aqui um passo muito importante, usando o viscoelástico dispersivo de alta densidade, fazendo a viscomidríase, já descrita por Bob Washer há muitos anos. Consegui melhorar um pouco mais a midríase. A pupila está descentrada, então eu vou fazer a minha cápsulorhexis de 5 milímetros, mas vocês vão observar que a cápsulorhexis ela não está centrada em relação à pupila, mas eu estou tentando centralizar em relação ao eixo visual, ou em relação à córnea. A gente vai fazendo essa cápsulorhexis devagar para conseguir uma rhexis bastante centralizada. E aí eu vou fazer a hidrodissecção, e na hidrodissecção, um caso de IFES, que a gente espera que essa pupila vá fechar, quanto menos turbilhonamento na câmara anterior estiver, melhor. Então a hidrodissecção tem que ser bem suave, sem muita agressividade, sem tocar a íris de preferência, porque quanto mais a gente estimula a íris, mais essa íris vai fechando e também ela vai ficando mais flácida. Feita a hidrodissecção, a gente entra com a caneta de Faco, com certa dificuldade para entrar. Rodamos o núcleo, esse núcleo é um núcleo de média dureza. Não faço grandes manobras exatamente para não estimular a íris, quanto menos essa íris se movimentar, melhor. E aqui vem a grande vantagem da técnica de fratura mecânica para um caso de IFES em que eu não tenho turbilhonamento na câmara anterior durante todo o processo de fratura do núcleo, em que a câmara anterior está totalmente estável, só com a irrigação ligada. Isso me ajuda a protelar, a ganhar tempo, porque na medida em que eu começo a trabalhar com a bomba de vácuo, naturalmente eu vou ter um turbilhonamento na câmara anterior e essa íris vai tender a balançar e a fechar a pupila. Então, quanto menos turbilhonamento a gente tem, melhor, e a fratura mecânica me ajuda a que isso aconteça só agora, no momento da conquista. E aí a gente trabalha sempre com a ponteira de Faco na área de segurança, que é a área central, não trabalhar nunca perto da íris, porque essa íris é muito frouxa, ela vem com facilidade a ponteira, e se tiver que chegar com a ponteira mais na periferia, proteger a íris com o chopper. E aí aqui a gente vai quebrando, conquistando os fragmentos que já estão quebrados, já estão fragmentados, e sempre devagar, porque quanto menos turbilhonamento na câmara anterior a gente tiver, menos essa íris vai se movimentar e tender a fechar. Sempre com muito cuidado para evitar toques na íris, tanto com a ponteira quanto com o chopper, e também com os fragmentos de núcleo, que muitas vezes na hora da gente luxar eles do saco para o plano da íris, a gente encosta na borda da íris e a íris fecha. Até aqui eu estou conseguindo manter o tamanho da pupila mais ou menos igual no começo da cirurgia. Isso graças a esse turbilhonamento menor da câmara anterior, mas também graças à adrenalina que eu injetei no início da cirurgia. Eu também usei a adrenalina na solução em que eu fiz a hidrodissecção, para ajudar um pouquinho mais nesse tônus muscular do músculo dilatador da íris. Finalizada a conquista dos fragmentos, o outro passo em que a gente pode ter dificuldade numa síndrome de íris flácida é no momento da IA. Esse é uma das situações em que eu acho que a
e a bimanual talvez seja mais vantajosa que a IA coaxial, mas como eu estou muito mais habituado com a IA coaxial, vai ser a técnica que eu vou optar na hora de fazer aspiração das massas corticais. Aqui eu estou finalizando a retirada do epinúcleo. Observe que eu estou apoiando a íris, que ela está começando a balançar com o chopper, para que essa íris não venha na ponteira. Essa é uma cirurgia que geralmente eu demoro bastante na verdade em todos os passos da cirurgia. É uma cirurgia que geralmente é mais lenta. Eu já não sou um cirurgião rápido, uma cirurgia dessa geralmente eu demoro mais de 15 minutos para fazer, porque eu tento fazer tudo lento para estimular o menos possível a íris. Aqui na hora que eu entro com a caneta de ar, eu consigo uma midríase melhor, pela infusão da câmara anterior. E aí, com bastante cuidado, a gente vai tentando aspirar as massas sem tocar a íris, né? Quanto menos você pegar a íris com o porte da ponteira, menos tendência dessa íris se fechar. Esse paciente, como curiosidade, a pupila dele é uma pupila bastante pequena, uma pupila de 1,5 a 2 milímetros, e eu vou implantar uma lente Vivid. Sempre há, nesses casos, uma dúvida se esse paciente vai aproveitar o efeito EDOF da Vivid, já que ele tem uma pupila tão miótica no dia a dia. Nessa fase eu preferi proteger a íris com chopper, porque eu achei que estava com muito risco de eu aspirar a borda da íris e fechar a pupila nessa última massa cortical. E aí aqui com calma a gente consegue finalizar a aspiração dessas massas. E aí, finalizada a aspiração das massas, a gente preenche a câmara anterior com viscoelástico, metilcelose a 2%, aí eu já não uso mais o viscoelástico de alta densidade. E aí vamos implantar essa lente, que é a Vivid, uma lente não tórica. Ajuda, né? Porque se fosse uma lente tórica, embora não fosse nenhum grande problema, teria um pouquinho mais de dificuldade para visualizar as marcas ao final da cirurgia. Finalizando a remoção do viscoelástico, a gente injeta moxifloxacina e está terminada a cirurgia. Esses são os passos que eu uso para abordar casos de IFES e que, quando a gente não se prepara para esses casos, às vezes podem ser desafiadores, mas uma vez preparados, a gente consegue finalizar com bastante tranquilidade. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.